Então a gente tem que pensar desde o começo, lá na cadeia, quando o produtor está cultivando a planta que vai se tornar um óleo essencial que a gente vai utilizar. Então, o primeiro critério de qualidade que a gente precisa saber é se esse óleo essencial ele é de cultivo orgânico, né? Se ele foi cultivado de uma forma agroecológica ou orgânica. Além disso, existe uma questão de que a hora da colheita interfere na quantidade de óleo essencial e na qualidade do óleo essencial que a gente vai utilizar, que vai ser formado a partir daquela planta. Existem plantas que precisam ser colhidas no final da madrugada, por exemplo, que é quando o óleo essencial está todo na folha. Por exemplo, quando tem uma lua cheia, né? A lua cheia, vocês sabem que nas marés, a lua influencia nas marés e ela também influencia na seiva da planta. Aonde vai estar a seiva da planta em algumas plantas? Então, na lua cheia, por exemplo, as plantas normalmente estão com os óleos essenciais, com a resina, né? Ali na folha, nas partes mais aéreas. E na lua minguante, na lua nova, isso vai indo para a raiz, que é aquele momento de recolhimento. Então, a maior quantidade do óleo essencial pode estar nas folhas durante a lua cheia e menor quantidade de óleo essencial. Isso não quer dizer que não vai ter nenhum óleo essencial, né? Isso quer dizer que ela flutua assim como flutuam as marés. Então, o horário que é colhido esse óleo essencial também pode influenciar na qualidade do óleo essencial. Uma outra questão, né, que eu até não falei com vocês, é o lugar em que está sendo plantado esse óleo. É muito comum a gente ver por aí falando da lavanda. A lavanda bulgária, a lavanda francesa, a lavanda russa, e a gente ter diferentes qualidades referentes a onde essa lavanda está sendo plantada e colhida. Por quê? Porque depende das condições de solo, das condições de irrigação, das condições de insolação, a quantidade de sol que essa lavanda recebe, para que tenha pequenas mudanças ali no metabolismo da planta, da lavanda, né? Ela vai trabalhar ali o metabolismo dela de forma diferente, reagindo a mais sol, menos água, um solo mais seco, um solo mais arenoso, e vai produzir um óleo com concentrações de substâncias um pouquinho diferente. Isso é conhecido, a gente sabe que acontece, é normal do metabolismo das plantas, e quando isso já é conhecido de uma maneira universal, né, quando sempre aquela planta naquele lugar tem uma maior concentração de uma substância, isso se chama quimiotipo. Então, em alguns lugares, a gente pode ver a sigla QT ou CT e isso ser traduzido por quimiotipo. O que é o quimiotipo, então? É que aquela planta daquela região, ela produz um óleo essencial que tem uma quantidade um pouquinho maior de alguma substância na sua composição. Por exemplo, a gente tem o alecrim, o óleo essencial de alecrim. A gente já tem quimiotipos conhecidos do óleo essencial de alecrim. E o que isso quer dizer? O quimiotipo, por exemplo, QT-cineol, vai ter um pouquinho mais de cineol na sua proporção das substâncias ali do óleo essencial. O quimiotipo cânfora vai ter mais cânfora na composição das substâncias ali. Então, isso é conhecido. Quando não é uma variação que a gente já conhece, que a gente já sabe que vai acontecer, isso pode ser determinante da qualidade do óleo. Então, às vezes a gente está usando um óleo essencial de lavanda, por exemplo, que a gente acha que tem um alto teor de ésteres, né, de acetatilinalila, que é um óleo essencial que vai ajudar a dormir, que vai ajudar a gente a relaxar, né? E aí a gente vai e compra um óleo essencial que foi produzido em um lugar que a gente não conhece, né? Normalmente as marcas para russa, francesa e bulgária a gente até tem aí uma distinção de algumas marcas, mas pode ser um óleo que foi produzido em algum lugar e ele tenha mais linalol e cânfora, por exemplo. E a cânfora, ao invés de induzir o sono, vai ajudar a dar mais disposição. Então, a gente vai usar um óleo de lavanda com o objetivo de relaxar e descansar,
e ele vai fazer um efeito de dar mais disposição para a gente, porque a cânfora ela é estimulante do sistema nervoso central. Eu estou colocando aqui bem gritante assim o exemplo, mas não é bem assim, às vezes é bem pouca a diferença, né? E isso pode não ter influência. Então, como que a gente vai saber? A marca, ela tem que nos avisar, ou a gente vai estar acostumado já com o óleo essencial daquela marca e vai saber que o óleo essencial daquela marca, ele nos atende naquela necessidade, né? É uma marca de confiança da gente. Depois da colheita, né? Até agora a gente falou da qualidade lá no cultivo, na produção daquela planta que vai se tornar o óleo essencial lá na frente. Depois do cultivo, a gente tem aí uma série de questões que influenciam na qualidade do óleo essencial, que vem a ser a manipulação da planta, a água que é usada para fazer a destilação, se é uma água pura, se é uma água boa, a temperatura em que essa destilação acontece, se é respeitado o ciclo de destilação completo, né? É uma destilação a vapor, é o vapor de água que vai passando e carregando aquelas substâncias. Então, por exemplo, a gente tem alguns óleos essenciais, como o Ylang Ylang, por exemplo, em que a gente tem, em algumas marcas, eles falam sobre as frações do Ylang Ylang. E essas frações nada mais é do que a hora em que aquela destilação foi parada. Ou seja, se ela fez uma destilação completa, que no Ylang Ylang, por exemplo, pode levar aí 12, 24 horas, às vezes mais, ou se ela foi retirando frações daquele óleo essencial que não vai estar carregando todas as substâncias ou uma parte daquelas substâncias que poderia estar carregando ali para o óleo essencial. Então, isso também a gente deve olhar e saber se vai estar acontecendo isso. Algumas frações, elas já são estabelecidas, então a gente já sabe o que vai ter na composição de cada fração ali no óleo essencial. E outras não, a gente tem que garantir que foi feita a destilação, né, confiar na marca, que a marca está fazendo os testes para avaliar que essa destilação foi uma destilação completa. Além da manipulação e o armazenamento da marca, a gente tem que garantir que na nossa casa esse óleo essencial está sendo armazenado bem fechado, em local fresco, no escuro, né? Alguns óleos essenciais, como os óleos cítricos, por exemplo, eles têm uma validade menor. Outros óleos essenciais mais resinosos, como o patchouli, como o vetiver, eles têm uma validade muito maior. Então, a gente vai avaliar pelo aroma do óleo essencial, pela textura, né, para saber se ele ainda está válido para que a gente possa utilizar. Isso também é uma questão de qualidade do óleo essencial.